Deixa eu fazer uma pergunta polêmica. Que carro não comprar que dá muito problema? Era exatamente o que eu ia fazer. Um dia eu bati na janela do motorista e falei, viu, tem que ir lá pra você assinar uns documentos e tal. Ele, beleza, tô indo. Já baixou o vidro, meteu a mão por baixo, por fora. Assim, eu falei, o que esse cara tá fazendo? Era uma tramelinha, sabe, daquelas de banheiro. Era eu que travava a porta do caminhão dele. Ele abriu assim, desceu do caminhão, passou um cadeadinho naqueles de coisa. Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. Eu sou o Cleito Quintino. E hoje estamos aqui com Cláudio Garcia, da Centro Automotivo Garcia e Silva, lá de Limeira. Isso. Cláudio, muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer, né? Como que é a sua história aí, né? Como que começou, onde você chegou, quais são suas metas, o que são seus objetivos aí com o Centro Automotivo? Um papo geral aí. Conta um pouquinho do começo. Por que Centro Automotivo? Com esse negócio de empreender aí? Centro Automotivo, essa é uma história bem longa, né? Comecei bem novo nessa profissão. A gente trabalhava em sítio, né? A vida toda, saímos da lavoura, fui pro sítio, depois, bem novo, fui morar na cidade, né? Isso lá em Limeira mesmo? Não, isso numa cidadezinha chamada Ibiúna, uma cidade do interior de São Paulo. E de lá, eu comecei a gostar da mecânica, comecei a estudar mecânica, né? E em 96 eu já estava formado. Mas para trabalhar naquela época numa oficina era complicado, né? Aí eu comecei a trabalhar para alguns amigos meus sem ganhar nada. Ia para aprender a aprimorar, né? Tinha feito o curso de 1 ano e meio. Aprender a prática, né? Aprender a prática, exatamente. E trabalhei para 2 amigos meus. Um trabalhei 1 ano 9 meses e um outro eu trabalhei 1 ano e 4 meses. Sem ganhar nada. Caramba, foi bastante tempo. Estágio não remunerado. Não remunerado. Não ganhou financeiramente, mas de conhecimento. Ganhei conhecimento e bastante experiência. E ali eu comecei, né, uma carreira na minha casa, onde eu morava no sítio, e comecei lá fazendo uns serviços de mecânica para os vizinhos, amigos, e foi indo até que eu consegui. Depois abri a minha primeira oficina mecânica na cidade. Um barracão pequeno. Quanto tempo desde que você se formou até abrir sua oficina? Uns 4, 5 anos. Foi bastante experiência. O tempo da prática, da experiência. Só aproveitando o gancho do Cláudio, isso foi em que ano? Você começou em 96? 96. Você se formou. É quando começou a trabalhar de graça. Essa é uma questão de que lei trabalhista é complexa, né? E talvez o pessoal não entenda muito quanto atrapalha. Ele não tinha experiência, você precisava do conhecimento, topou trabalhar sem receber financeiro, mas recebendo conhecimento. Sim. Trabalhando na prática ali. Hoje isso é quase impossível. Não, os estágios... Não pode. Não pode, e assim, os estágios são bem específicos. Para contratar um estagiário, ele tem que ter um certo tempo cursando uma faculdade ou um curso técnico. Então, no seu caso, estava formado, já não conseguiria fazer um estágio. Então, assim, aquela época já ainda estava mais tranquila a oficialização. Isso atrapalha para o desenvolvimento do profissional. Você tem os dois cenários. Você tem a oficina que não pode pagar, mas ela está disposta, ela precisa de uma mão de obra, uma ajuda. E você tem o cara que quer aprender e não consegue uma vez porque não tem experiência. Exatamente. É que no caso dele, ele acabou saindo, foi para outra e com o tempo montou a dele. Mas vai lá, bota uma mão de obra inicialmente gratuita, mas daqui a pouco o negócio começa a crescer, você já contrata o cara, já gerou emprego. Gerou um emprego formal, né? Sim. Até porque tendo a mão de obra, ele tem uma capacidade de atender mais gente. Exatamente. Hoje na minha empresa, atualmente, passa muita jovens, né, que querem começar a trabalhar. Não precisa me pagar um salário, eu venho para aprender, né, estou no Senai, eu estou fazendo a escola do mecânico. Não pode, o sindicato não permite nós contratar se não pagar o piso salarial para eles. Então não tem como. Nem como estagiário ali você consegue? Como estagiário, tem aquele programa... Tem muita limitação. Menor aprendiz. Tem uma limitação. Limitação. Tem a questão do menor aprendiz, então tipo, se for um cara acima de 22, você não pode ser menor aprendiz. Aí se vai para o programa de estágio, ele tem que estar cursando alguma coisa especificamente, então às vezes o cara fez só um curso no Senai e nunca trabalhou. Ele terminou o curso e não arrumou emprego. Aí ele não consegue, porque não enquadra como estagiário. E uma escola do mecânico, eu não acredito que seja uma escola técnica formalizada para poder ceder esse nível estágio. Técnico, eu acredito que não. Enquadrado no MEC, essas porcarias. Hoje é complicado para contratar. E aí fiquei lá na cidade de Ibiúna, trabalhei lá por alguns anos. Aí a gente tinha um outro negócio na cidade. Esse outro negócio acabou não dando certo, né? Aí a gente acabou mudando da cidade de Ibiúna para Piracicaba. Onde eu vim para Piracicaba, aí comecei a trabalhar de funcionário numa empresa aqui, que era da Porto Seguro também, um centro automotivo da Porto. Aí depois de 1 ano e meio teve a oportunidade de eu abrir minha própria oficina novamente, franquia Porto Seguro. Só que era na cidade de Limeira. Aí acabei aceitando, fizemos os negócios, né? A documentação é um processo
bem demorado, bem rigoroso também. Teve que ser homologado pela Porto Seguro, com certeza, né? Isso, E comecei isso aí, foi tudo bem, deu tudo certo. E já estou em Limeira já há 14 anos. Legal. Comecei numa empresa pequena, ali num espaço pequeno, na Rua Boa Morte. O nome é estranho, mas... Aqui também tem Boa Morte. Também tem. E era um espaço pequeno, no fundo a Porto Seguro tinha um escritório na frente, e no fundo da casa a gente fez uma oficina. Mas foi um tempo necessário ali, ficamos ali por 5 anos, 6 anos eu acho. Ficou pequeno o espaço, eu tive que ampliar, né? E foi onde a gente arrumou um novo barracão, aluguei ele, estava em fase final, ainda aluguei. Na época foi uma preocupação bem grande, porque aumentava muito a despesa, ter corrido risco de tudo, né? O custo fica bem custo pesado. fixo, mas acabei entendendo que eu não estava abrindo uma nova empresa, eu só estava ampliando a minha empresa. Crescendo o negócio. E foi a melhor coisa que eu fiz. Vamos lá já há 8 anos, um sucesso, graças a Deus. Hoje nós estamos num espaço bem grande, de quase 600 metros, 6 boxes de elevador. 600 metros é bastante. É bastante. E já faz 8 anos que estamos lá, 14 anos no total, né? Quando você foi mudar para esse novo barracão aí, como que foi o planejamento? Colocou ali, estruturou, organizou, vai ter que aumentar tanto de faturamento, ou foi meio na loucura, como a 99% Felipe, faz? Foi meio na loucura, rapaz, meio na loucura. Até depois eu passei um pouco de dificuldade, né? E isso foi no final de 2016, mudei pra lá, 2015. Em 2018 teve aquela greve do caminhoneiro, que foi uma crise que atingiu bastante a gente, rapaz. A greve do caminhoneiro atingiu bastante. E quando eu mudei, eu precisei aumentar todo o ferramental, aumentar a equipe, o custo foi lá em cima, né? Então foi mais na loucura mesmo, planejamento não teve muito não. Mas Vai dar certo. Mas Foi na fé. Na pelo fé. amor de Deus e vai. Bem isso mesmo. Vai dar certo, vamos ampliar. No fim deu certo. Deu certo. É. Já tô lá todos esses Mas anos. hoje você não faria do mesmo jeito. Não, hoje a minha cabeça é outra, né? Hoje já O tenho... aprendizado ficou, né? Até depois do Empretec, né? Eu tenho o planejamento de abrir uma outra empresa. Legal. Mas tá tudo no papel hoje. Eu já sei até quanto essa empresa vai faturar por mês, dependendo se tudo correr conforme tá no meu planejamento, né? Então, por isso que eu não abri ainda, que eu quero fazer acontecer do jeito que está no planejamento. Entendi. Então eu tenho que estar estruturado para mim fazer aquilo acontecer. Fez um plano de negócio mesmo para poder avançar isso aí. Exatamente. Cara, isso é fundamental, né? A gente costuma dizer, né? Infelizmente é uma realidade do brasileiro. Vai lá, abre um negócio sem saber de nada, sem estudar o mercado. Porque eu sou mecânico, vou abrir minha oficina. Nada errado de fazer isso. Não. Mas, e quem é seu público, né? Eu vou trabalhar com um cara que gosta de Fusca, se especializou naquilo, beleza, você sabe seu público. Não vou atender qualquer um. Cara, qualquer um não existe. Qualquer um não existe. Não. Se você atende qualquer um, você não atende ninguém. Porque sua estrutura é direcionada para atender um determinado tipo de público. Nem tem até uma borracharia que eu vi esses dias, inclusive, novamente, mas já tinha visto eles há um tempo atrás, acho que passou até nas pequenas empresas, grandes negócios. Os caras usam tudo coletinho, gravatinha. É uma borracharia que qualquer mulher vai parar lá sem medo de ser enganada. Vai parar na borracharia do Zé da Esquina, que o cara tá com os dedos tudo preto, usando um sapatão furado. Não fica tão confortável. Então o cara direcionou, o meu público é esse, focando no mercado feminino, porque ele atende, acho que tá dentro de shopping, se não me engano. Eu acho que eu vi esse pessoal também. Então assim, é um público muito direcionado, ele sabia o que estava fazendo, era um cara super simples, não tinha nada de sou o gênio do marketing, criei um negócio inovador. Não, o cara viu uma oportunidade de negócio, modelou aquilo e encaixou pro público que ele queria atender. Quem quer qualquer coisa não tem nada, né? Exatamente. A gente hoje tem que ter um alvo, né? Tem um objetivo, né? Os clientes nossos, hoje a gente tem uma carteira de cliente muito boa, né? Mas todas conquistadas aí com muito sacrifício, né? Para manter é difícil, né? Porque hoje o serviço de mecânica tem em todo lugar, né? Sim. Tem oficinas e oficinas, né? Eu falo com meus funcionários lá, a gente faz reunião uma vez por mês, ou um pouco mais. O atendimento é a alma do negócio, né? A gente começa o atendimento, não é quando o cliente chega na oficina, já é através do telefonema. A hora que quer agendar, começa ali o atendimento. Quando ele chega na oficina, já continua o atendimento durante o serviço e até a entrega do automóvel, né? Até a hora que você devolve a chave para o cliente, faz parte do atendimento. Então a gente tem que buscar um público, posso explicar, é um pouco mais diferenciado, né? É um público que quer isso também, né? Esse é um fator, né? Porque quando você fala do público, tem pessoas que prezam por isso, tem pessoas que prezam só por preço, né? Preço. Aí você não vai entrar nessa competição, né? Tem coisas que eu não entro não, Cleiton. Eu falo mesmo, às vezes,
Eu não entro nessa briga porque não compensa, é trabalhar dobrado às vezes. Então a gente trabalha com qualidade, sempre prezo muito qualidade, um serviço de extrema transparência para o cliente, para ele nunca gastar mais do que é preciso, né? Não gastar dinheiro desnecessário, ser o diferenciado, né? Não vender algo para o cliente que realmente ele esteja só precisando daquilo. E o carro daquilo, precisa né? de ser feito daquilo, né? Não vou vender esse serviço só para eu ganhar mais. Não. Trocar uma pastilha de freio aqui, mas a pastilha tá boa, né? A gente faz um checklist, faz o checklist, passa para o cliente após a revisão, os mecânicos fazem um diagnóstico no carro bem preciso, pega suspensão, motor, freio, câmbio, parte eletrônica, passa o scanner e a gente deixa o cliente bem ciente, olha, a sua pastilha tem 30% de material, ela dura mais uns 3 mil quilômetros, o senhor quer trocar agora, para não ter que parar, né, daqui 3 mil, ou o senhor quer esperar a próxima revisão, né, quando for preciso. Porque tem cliente que às vezes 3 mil quilômetros vai rodar em 6 meses. Então. Não compensa ele gastar tem cara que 3 mil roda em um mês, né? Exatamente. Então a gente deixa o cliente ciente de tudo isso, né? Então a gente faz checklist, pontua tudo, passa para o cliente aquilo que realmente tem que fazer e do jeito certo. E já passa uma previsão também, né? Previsão. Você fala, não, isso aqui você faz agora, daqui 3, 4... Quanto você roda? Roda 1.000. Daqui 3 meses você vai voltar. A gente recomenda. Beleza, volta daqui 3 meses. Legal. Quando o cliente a gente já tem o conhecimento dele, né? A gente já até fala, olha, o senhor roda muito, isso aqui o senhor vai ter que parar daqui um mês, vai ter que parar para trocar. Não, já troca já, né? Não quero parar daqui um mês. Ser bem essa transparência para o cliente. E nas reuniões a gente deixa bem isso com os mecânicos, né? Então a gente tem uma equipe já preparada para trabalhar dessa forma com a gente. Bem transparente mesmo, direto com o cliente. Eu vejo o carro da seguinte maneira, né? Tem aquela manutenção que ela tem uma certa frequência, que é, por exemplo, uma troca de óleo, uma pastilha, que às vezes leva um pouco mais de tempo. Mas existe a manutenção do carro que quebrou. Isso vocês fazem lá também. Fazemos. Esse tipo de manutenção, quando o carro dá aquele problema que parou de andar ou se continuar andando vai ser mais complicado. Você consegue fidelizar esse tipo de cliente também? Porque o cara normalmente ele vai buscar aquele mais barato. Mas se você tem um público selecionado, não, eu quero trabalhar com qualidade. O cara volta ali para você ou você só costuma fazer esse tipo de primeiro atendimento, resolve aquele problema e depois o cara nunca mais volta? Como funciona isso para vocês ali? Felipe, isso muda bastante. Nós temos muitos clientes que a gente consegue fidelizar após um atendimento desse. Tem os guinchos, né, da companhia, da Porto, que traz bastante carro para nós. Outros clientes que já mandam também para nós, que são os clientes que não são segurados. Muitos não conhecem a oficina. Porque tem isso, né? Apesar de ser uma oficina da Porto, não atende só clientes da Porto Seguro, né? Qualquer um. Nosso público é multimarcas, né? Multimarcas, exatamente. Tem muitos casos que a gente consegue fidelizar sim. O cliente chegou, olha, não conhecia essa oficina, que legal, olha, vocês foram bacana, de agora em diante eu vou trazer meu carro aqui e volta mesmo, realmente. E muitos não, vem, faz só aquela emergencial ali, socorreu ele e continua com a oficina, o mecânico dele, que cidade do interior tem muito fidelização, né? O cara Então, eu tô te perguntando porque eu já comentei essa história algumas vezes aqui, né? O meu carro tem um Honda e eu só levo um mecânico específico que é especializado em Honda. O cara só trabalha com Honda, Toyota e carro preparado. Ele até mexe com outros, só que ele fala assim, leva as peças lá pra mim porque eu não tenho fornecedor pra isso. E eu levo lá porque o cara é bom, ele foi um mecânico da Honda mesmo, da agência, trabalhou muitos anos, então ele conhece Honda como ninguém. E é um dos motivos de eu não trocar de carro, inclusive. Não, essa marca não sai do Honda. Não sai do Honda, né? Porque é um cara que eu confio. Eu boto na mão dele, eu nem pergunto o preço. Primeiro que ele não é careiro. São raras as vezes, a não ser que seja um serviço muito pesado, e o carro tem que ficar lá de um dia para o outro. Porque eu entrego para ele de manhã, às 4, 5 horas da tarde ele me entrega pronto o carro. Fala assim, não, roda com o carro, vê se tá bom, depois você volta a pagar. Tem confiança. Eu confio nele e vice-versa, porque eu e meu pai, a gente já leva o carro lá há mais de 10 anos. É o que você falou, é o mecânico da família, né? Tem muito isso. Ele chega, olha, arruma, a gente passa o orçamento. Não, vamos fazer aí sim. Às vezes fideliza, o cara não conhece, né? Gostou da oficina, gostou do atendimento e continua fazendo com a gente. Muitos não, muitos fazem aquele ali que foi aquela emergência, né? E não volta mais. Sai dali e já leva no mecânico da família. A gente até tenta buscar depois, né? Fazer um pós-venda, tentar buscar. É difícil converter todo mundo, né? Como cliente fiel, mas a gente é importante ficar atrás disso para. A gente tenta
quando é a primeira vez, ou a gente tem muito cliente por indicação também. Isso é o melhor marketing. É o melhor que existe. marketing, Felipe. Existe igual. Esses 14 anos que eu estou em Limeira, até quando eu comecei, a oficina era bem... não tinha muito conhecimento, né? E o pessoal tem medo, assim, quando olha a bandeira Porto Seguro, eles acabam achando que é uma concessionária. E acha que é só para quem é cliente, Só pra quem é cliente, é caro. muito caro. Eu morei em Cuiabá, e na época eu tinha seguro da Porto. E eu levava o meu carro dentro da oficina da Porto lá. Aí trocou, porque o cara que tinha lá dentro perdeu, acho que a concessão na época. Ele saiu e montou a oficina do lado. Eu continuei indo no cara. E acho que o fator também que foi mais difícil para você em cidade do interior é que você não morava em Limeira, né? Você Não morava. em Limeira na época. Eu moro ainda aqui. Ah, você mora aqui? Continuo morando aqui. A gente morava em Limeira. A gente achou que você morava em Fui Limeira. surpreendido novamente. Tá, você ainda mora aqui. Então. Continuo morando aqui, Cleiton. Porque esse é um fator, porque se você tivesse aberto aqui a sua oficina, talvez já teria aqueles clientes que já te conheciam daqui da região. Eu tenho muitos clientes aqui em Piracicaba que levam para lá. Ah, que legal. Muitos, Olha só. Eles levam o carro até minha casa, ou eu vou de manhã até a casa deles, deixo o meu carro lá, ou a moto, que às vezes eu vou, pego o carro do cliente, levo, faço revisão, à tarde devolvo na casa dele. Tem vários clientes aqui assim. Que legal, cara. É muito bacana, eu fico feliz com isso, que Sim. é confiança, né? Sim. Isso é muito gratificante pra gente. Não tem preço, né? A confiança é muito bom, isso é gostoso. Tem clientes que moraram em Limeira e hoje foram embora para alguma cidade próxima, chega o período da revisão, vem para Limeira, faz a revisão também. Então é gratificante isso. Legal. Isso é a melhor coisa que tem, né? Porque mostra a confiança e a qualidade do serviço de vocês. Que senão o cara vai embora e não, eu tô aqui em Piracicaba, Limeira, tá aqui do lado, não vou levar meu carro lá, muito trabalho. Né? Essa questão da confiança, né? Porque Piracicaba tem uma porrada de autocentro e o cara não tá nem cotando, né? Ele não tá nem arriscando. Ele fala, não, lá eu confio, eu volto lá. Nós temos bastante cliente assim. A gente está nessa, como estava falando, o cliente por indicação, isso é legal. E a gente atende também da mesma forma que atende todos, né? A gente tenta também fidelizar ele ali, porque como indicação tem que dobrar... A responsabilidade é maior. Dobrar a responsabilidade, né? Responsabilidade maior. É bacana. Porque a pessoa que te indicou está colocando o nome dela em jogo. Isso tem mesmo. uma corrente de confiança. Uma corrente de confiança. Mas é muito gostoso. A gente não indica aquilo que a gente não confia, né? Sim. Mas hoje eu vejo assim, de onde eu comecei, né? Anos atrás aí, trabalhando de graça, chegar nessa empresa que eu tenho hoje, é uma empresa do sonho, né? Um centro automotivo. E você visualizava isso lá atrás? Onde você estaria hoje? Eu não. Nesse tamanho não. Sempre visualizei uma oficina mecânica, né? Mas não do tamanho que está hoje. Eu sou muito contente mesmo, assim, muito agradecido, né? Porque eu conquistei algo que eu nem sonhava. Nem sonhava. Eu queria uma oficina grande, uma oficina boa, bonita, mas hoje eu tenho uma assim que superou minhas expectativas. Sou muito feliz mesmo. Superou, mas já tem outros objetivos aí. Já tem os objetivos. Agora você aprendeu que tem que ter os sonhos. A gente... Parei um tempo um pouco, né? Mas precisei fazer umas mudanças, né? Em mim, né? Para mim crescer mais. O empresário ele tem que se atualizar, né? Primeiro que a gente não sabe tudo, pelo contrário, né? A gente não sabe nada, na verdade. Isso é do ser humano. Mas quando a gente está ali liderando um negócio, empreendendo, tendo equipe, clientes, eu falo que assim, o mais importante não é exatamente o cliente, é a sua equipe. Exatamente. Porque é a sua equipe que vai estar ali de frente com o cliente para que os negócios aconteçam. Né? Então, essa ponte entre o empresário e os clientes é a equipe, é a força de trabalho que a gente tem. Se tiver uma equipe bem estruturada... A gente fala muito isso, né? Sem pessoas você não tem um negócio que cresce. Então, a equipe ela está ali para fazer o negócio acontecer. Você sozinho não ia conseguir ter uma empresa desse tamanho que você tem hoje, muito menos crescer pelo que você tá pretendendo aí com essas novas mudanças. Isso só acontece durante o seu processo de amadurecimento. Bom, então, aprendi ali de graça, trabalhando, montei meu primeiro negócio, foi difícil, encontrou um monte de dificuldade, um monte de erros, até peço que você comente aqui com a gente, né, para o pessoal conhecer, ver que não é só comprar uma maleta de Gedor com uma ferramentinha ali e ir lá trocar o parafuso da roda. Né? A dificuldade é muito maior do que isso quando você empreende. Né? Você é funcionário, o patrão manda, ele te cede todos os equipamentos e você faz o que tem que ser feito, né? Mas aí, como foi começar a empreender? E qual foi o primeiro grande desafio que você encontrou? O primeiro grande desafio foi... Se você lembra, né? Que faz tanto tempo faz tanto também. tempo. Olha, Felipe, quando você vai para um
espaço pequeno dá um... O espaço pequeno não, o espaço no início era grande, né? Você sentia assim uma pressão, né? Porque alugar um espaço, né? Eu trabalhava na minha casa, quase que ganhando um pouquinho, naquela época coisa pouca. Não tinha uma carteira de cliente, aí eu arrisquei, falei, eu vou abrir uma oficina. Mas aí aluguei um barracão na cidade, naquela época não tinha elevador, né? Era Macaquinho, bota um cavalete, suporte. tudo embaixo. É isso aí mesmo, caixinha de ferramenta, compressor, e trabalhava sozinho. Então é uma dificuldade, às vezes tem 3, 4 carros, às vezes tem um só. Eu trabalhava sozinho, né? Às vezes não tem nenhum. Às vezes não tem nenhum. E as despesas, era tudo grande naquela época, né? Mas foi tudo dando certo. Foi difícil, claro que foi difícil. E nesse meio tempo a gente acabou abrindo também uma pastelaria para minha esposa. Foi muito bom, mas foi onde também foi muito ruim também, que depois financeiramente ela começou a não dar mais lucro, né? E a gente acabou se descontrolando nos negócios. Tivemos um período aí bem difícil financeiramente, passamos uma crise que foi bem doída no percurso aí, né? Passamos um mas momento... fica como um aprendizado, né? Foi. Eu tive muita aprendizado. Passei uma crise bem ruim, mas eu tirei grandes experiências nessa crise aí. Hoje eu vejo que não foi um problema, foi uma escola. Como eu falei, em 2018 tivemos uma grande crise financeira da greve dos caminhoneiros, né? Que gerou uma crise mesmo. Mas para mim foi de boa, porque eu já tinha uma experiência ali de problema, né? Sabia já gerenciar a situação, né? Exatamente. Mas o começo não é fácil. Assim, olha para um barracão, né? Fazer cliente, mostrar que você entende para o cliente, é complicado. Começar do zero mesmo. Eu tinha meus clientes que iam no sítio, mas assim, não era suficiente para manter o negócio. Como foi essa sua busca por cliente na época? Foi só na base da indicação ou você teve alguma venda mais proativa que você buscou? Só para lembrar o público aqui, nessa época não existia rede social, tá? Tinha acho que o Orkut. Tinha o Orkut. Internet discada. Internet discada, você tinha que conectar lá e ficar até conectar. Era mais no boca a boca, Cleiton. Jornal você usava na época? Não. O jornal não tinha dinheiro para pagar essas coisas, né? Tinha até o Jornal da Cidade, mas... Botou uma plaquinha ali na frente. Fizemos a plaquinha e começamos a trabalhar no boca a boca, divulgando mesmo. Os amigos, né, que a gente pedia ajuda, ó, fala lá, hein, avisa que estamos trabalhando aí. E vinha 1, vinha 2, vinha 3. Foi devagarzinho assim, né? Foi um período bem longo, mas a oficina mesmo, o centro automotivo, na época não era centro automotivo, né? Era um outro nome. Mas aqui deslanchou mesmo, assim, minha vida, carreira profissional, minha vida foi aqui em Limeira mesmo. Aqui que foi o início que engrenou mesmo, agora vai. Até ali foi bem sofrido, bem correndo atrás, lutando, dificuldade, pouco dinheiro, pouco ganho. Mas depois quando a gente mudou pra cá, que optamos ir pra uma cidade maior e tentar a vida, foi ali que começou e acho que também engajamento. O fator Porto também ajudou bastante, né? O fator Porto porque aí também... todo segurado, naturalmente levava lá com vocês, quando tinha algum problema. Não todos, mas uma grande quantia. Uma boa parte. A fachada, né, a bandeira Porto Seguro, ela traz muita confiança para o cliente. Né? Porque a Porto também não vai colocar qualquer um ali para dar dor de cabeça para eles. Exatamente. Por mais que não sejam eles que estão realizando o serviço, eles são corresponsáveis, né? A bandeira está ali. Exatamente. Inclusive, para entrar nesse processo é bem burocrático, né? Exige um monte de... Hoje está mais fácil. Hoje eles estão tentando ver pessoas que já têm um centro automotivo, uma oficina, né? E faz uma proposta, agrega ali, né? No meu tempo, não. No meu tempo tinha que ralar muito, passar por várias entrevistas, pesquisa. É como se fosse comprado mesmo um franquia. Entendi. Não era financeiro, mas exigia muito do candidato. Muito mesmo. Testava por essa questão. Eles não queriam que ter um... Não quer sujar o nome deles. Sujar o nome deles, exatamente. Somente você fez um serviço lá, o carro sai, quebra funde o motor, vamos dizer. Né? Hoje custa 10 mil reais. O cliente volta, eles não querem que o cliente espera. Não, espera aí que já vão pôr outro motor. Não é? Na época era bem complicado. Hoje continua com o mesmo padrão de qualidade. Sim. Mas... Mudou-se a política de contratação da... Isso, mas parceira. A bandeira Porto Seguro foi a alavancada mesmo da minha vida profissional, assim, de serviço. Foi a Porto Seguro. É uma estratégia a ser usada, né? Porto Seguro. Que hoje... fazer parceria com empresas maiores, renomadas, não necessariamente maiores, mas que tem aí presença, né? Mais um nome no mercado. O pessoal usa muito isso nas redes sociais, né? Assim, você é menor, você se junta com um influenciador que tem um certo número de seguidores, mas também não aquele gigantesco.
obviamente, né? E para que você passe um pouco de autoridade, quer dizer, você receba um pouco de autoridade dessa outra pessoa. Com a empresa é a mesma coisa, né? Se associar com boas marcas, isso ajuda essencial, bastante. né? Eu tenho muito a agradecer, porque, é como eu falei, engrenou mesmo depois que eu abri a oficina em Limeira, né? Que aí juntou minha experiência profissional com a marca Porto Seguro e a gente conquistou daí, começou uma carreira. Tá voando, né? Tá voando. pensando aí. Você tem uma loja em Limeira e tá pensando na segunda aqui em Piracicaba. Sim, será a segunda em Piracicaba. Lá em Limeira tem quantas? Licenciada Porto, não sei o que. Uma só minha. Só você. Só minha. Acho que por cidade é só. Por cidade cidade do nosso porte, né? Isso, Talvez São Paulo tenha mais. Tem mais. Bom, puta do mercado, né? A gente já pega todos os segurados ali. Por mais que você não pegue... Todos não. Eu digo assim, não, talvez não pegar todos efetivamente, mas todos vão olhar pra você no teu catálogo. Ah, sim. Oficinas... olha, esse cara aqui, a Porto tá falando que é bom, acho. Vou dar uma passadinha pra conhecer. Exatamente. Você já tem um aval ali, né? Exatamente. Tem um marketing. E deixa eu te fazer uma pergunta uma curiosidade que eu tenho agora, mudar de pato pra ganso. Qual que foi a maior gambiarra que você pegou num carro já? Porque tem uma galera, Cara, eu já vi umas coisas. Eu trabalhava numa transportadora, numa empresa, a gente sempre os caminhões para carregar, né? E eu era o responsável por chamar os caminhões para mandar para entrada. Onde eu bati na janela do motorista, ele falou, viu, tem que ir lá para você assinar uns documentos e tal. Ele, beleza, tô indo. Aí já baixou o vidro, meteu a mão por baixo, por fora. Assim, eu falei, o que esse cara tá fazendo? Era uma tramelinha, sabe, daquelas de banheiro. Era eu que travava a porta do caminhão dele. Ele abriu assim, desceu do caminhão, passou um cadeadinho naqueles de Nossa. Eu falei, deixa eu trancar o caminhão aqui, meteu o cadeado lá. Putz. Quando eu vi essa do caminhão, eu falei, meu Deus, esse mecânico deve ver cada coisa. Da porta de menos, cara. Você puxar na internet, você vê fotos de carro com ar-condicionado split. Nunca viu? Nossa, nunca vi isso, eu acho. Tem muito, nossa, é demais, né? Já peguei defeitos, né, que o cara montou peça errada, aí você já é erro de montagem, né? Mas tem muita gambiarra, tem gente que faz coisa que você duvida. Vocês lá fazem toda a parte mecânica. Nós fazemos toda a parte mecânica. Hoje a gente não trabalha mais com o motor. Assim, não trabalha com motor, assim, motor fundiu. Fazer retífica, essas coisas não. A gente tira, manda para uma retífica ou já envia o carro direto para retífica. A gente passa para o cliente essa opção. E câmbio também, que a gente tira, já tem o terceiro que faz o serviço para nós de câmbio. Porque hoje essas partes do carro não como antes, meu início de carreira eu fazia muito motor. Mas antigamente os carros usavam o carro até finalizar, né? O motor fundia na mão do cliente. Hoje não, hoje os carros duram muito mais, né? Antigamente eu lembro meu pai comprava. Meu pai sempre foi de trocar muito carro, né? Nem lembro quantos ele já teve na vida toda. Falava-se muito, né? Carro com 100 mil não pode comprar. Pô, o meu Honda hoje tem 220, cara. Exatamente. Hoje evolui muito a tecnologia nos lubrificantes, os combustíveis. A própria precisão da usinagem das peças. Precisão da usinagem, exatamente. Antes usava-se um carro, passava para outros, você via um carro 200, 300 mil, começava a queimar óleo, ia lá, abria, fazia o motor e continuava usando, né? Hoje os clientes já trocam muito cedo, né? Cada 5 anos o cara está trocando. E o carro, o motor hoje com essas tecnologias... Eu tô há 12 anos. 12 anos. Eu também troco muito pouco de carro. Essas tecnologias hoje do sistema de mecânica tá fazendo os motores durar muito. Também tem muito motor novo hoje também que, assim, ele não pode ter falha, né? Depende muito do condutor também, né? Tem muito motor hoje descartável, né? Ele aquece, já não tem mais o que fazer. A pessoa queima óleo, já não dá para retificar mais. Tem muito isso hoje. Então, mas assim, ele tem sensores que avisa tudo também. Aconteça o erro, o condutor não viu. Hoje quando dá isso é bom e isso é ruim, né? Assim, pô, pegar um carrinho novo lá, se queimar um farol, o carro não anda, né? Mas se você estiver no meio do nada, você faz o quê? Trava. Carro que... Antigamente, pô, deu um problema lá, o cara amarra um arame, prende o negócio aqui, liga o carro e vai embora, né? Eu lembro que falava, um alicate, um rolo de arame, acabou no Fusca. Nossa, cara. Esquentava a bobina, né? Nossa. Colocava um pano molhado em cima, espera esfriar e manda ver, vai embora. Mas tem, realmente assim, as pessoas não costumam comprar um carro cheio de sensor e vá pro meio do nada, né? Mas isso realmente acontece, cara. Assim, um pequeno defeito que às vezes não é impeditivo do carro andar, faz o carro parar e você não consegue fazer nada. Faz, Felipe. Hoje tem muito defeito nos carros que estão muito modernos, né?
são muitos sensores. Fiz a injeção eletrônica, o carro tinha, o primeiro carro de injeção eletrônica, acho que era 7 sensores. 7 sensores, o módulo e os atuadores ali faziam o carro funcionar inteiro. Hoje o carro tem muitos sensores, muitos módulos. Você põe um scanner para fazer uma leitura do sistema do carro hoje, ele fica 5, 6, 10 minutos varrendo ali todo o sistema. Caro. São módulos espalhados para todo o carro. E no motor, para a questão de garantia, de segurança, né? Então, aqueceu um pouquinho, ele já tem um sensor lá que acusa que aqueceu, já corta a potência do motor, tudo para não danificar mais, né? Acende a luz, mandando parar ou seguir viagem, procurar uma oficina credenciada para arrumar o mais rápido possível, né? Então, muita tecnologia hoje. Hoje o mecânico ele está mais tendo que ser quase mais com uma parte elétrica, né, que uma mecânica. Está muito envolvida, né, hoje a eletrônica embarcada no veículo está dominando muito. Cara, hoje tem que... Eu até comentei com o Lucas ontem, eu vi um meme esses dias, revi um meme na internet esses dias, o cara falava assim, então, né, antigamente os manuais do carro vinham até com as instruções de você fazer a mecânica dele caso você precisasse fazer alguma regulagem. Hoje, no manual do carro vem escrito que você não deve beber o líquido da bateria. Eu tenho uma tese, cerveja é porque alguém tentou. Alguém tentou, bebeu, passou mal e processou o fabricante. O fabricante. Carinha do brasileiro fazer isso. Mas a mecânica de automóveis é uma área muito boa, né? Um ramo muito bom. E mudou muito, né? O que você está falando. Bom, antigamente era regular um carburador. Hoje não existe mais carburador. Não. Injeção eletrônica. Né? Injeção. Sejam carros antigos, restaurados. Sim, tal. sim. O que muda isso? Né? Você chegou a pegar essa época do carburador também. Sim, foi. O que mudou, assim, de ter que fazer muita atualização? Você teve que fazer cursos, equipe capacitada. Como ficou isso para você nessa transição? Felipe, quando eu tive que fazer essa atualização, né? Isso eu estava lá na cidade de Ibiúna ainda. Saí do carburador e para injeção. Eu achava que era o fim do mundo, né? Não vou aprender isso nunca, né? Porque carburador, cheio de regulagemzinha, aí vem um sensor e fala que vai dominar tudo isso aí, né? Já começou com um distribuidor, né? Que tiraram o distribuidor, trocaram o sensor de rotação, marcava o funcionamento do veículo. Já foi uma evolução. Depois foi para o sistema de alimentação, que é injeção eletrônica. Então eu tive que me especializar na época, né? Quando eu abri aqui em Limeira já não era mais novidade. A novidade daí para eles era o carburador, né? Quando chegavam... Por que eu fazia isso? Eu acho meio estranho, porque a gente estava contratando mecânicos novos e tal, então eles não têm muita experiência nisso. Até hoje, você fala um carburador para um mecânico novo, hoje é difícil achar alguém que mexe com isso. Mas eu tive que me especializar bastante na época, assim, em injeção. E foi, assim, algo bem diferente, porque comprar o equipamento para você fazer uma leitura naquela época era caro, né? Ainda deve ser, né? Hoje, barateou, mas mesmo assim deve mas ser caro ainda, sim. É mais difícil, é mais fácil, é só diferente? Não, Felipe, eu acho que hoje, assim, é mais fácil, né? Às vezes tem defeitos que te deixam um cabelo branco lá, né? Arrancar os cabelos da cabeça, porque... Não acha. Isso tem que ralar, E aí, nesse caso, desmonta ou só vai para o sistema mesmo? Tem que ir desmontando, Cleiton. Porque hoje, quando você pega um defeito assim, normalmente você olha toda a parte mecânica, não tem problema, né? O carro tá com um defeito ali, não funciona, ou às vezes tem falha num... Problema intermitente que acontece às vezes não. Muitas vezes é chicote rompido, né? E você tem que chegar até esse chicote rompido como? Aí tem que fazer um checklist, né? Um multímetro, testando, fiação, pega o esquema elétrico do carro, né? Ver qual parte que não está funcionando. Não funciona essa parte, então tem que pegar o esquema elétrico ali e correr no fio mesmo, né? Faz ponta do módulo, ponta do atuador e vai vendo se tem um rompimento, né? Aí um por um. Até para ver se a resistência do fio está adequada, né? Exato. Isso também muda. Hoje tem defeitos que você fica louco, fica procurando um dia, 2, e aí você vai ver, puxa, no fiozinho. E às vezes você tem que ir trocando peça por peça até descobrir o problema mesmo, não tem outro jeito. Ou hoje não tem mais isso. Antigamente você levava no mecânico, ele vai, troquei isso aqui e vai resolver o problema. Você andava uma semana, não resolveu. Então não é isso, tem que trocar. Esse aí, cada vez que você, no fim, você trocou o carro inteiro, né? Sim, não. Hoje o enganador, o cara tá meio... Porque hoje a gente tem a referência, né? Por exemplo, pega um sensor
de temperatura. Eu sei que ele tem uma referência para me dar, né? Tem que ter um esquema elétrico, um manual técnico ali para me dar essa referência. Então, eu vou lá, faço uma medição dele. Está dentro dos parâmetros? Então ele tá bom, não preciso trocar. Vamos pro próximo. Vai testando até achar. E quando você acha que está tudo bom, então estamos num problema de chicote. Vamos achar onde está o problema desse chicote. Então, nada de ficar trocando peça e enganando o cliente. Não tem mais essa, viu, gente? Mais espaço, fica esperto. Não tem. A não ser que você tenha um carro velho. Hoje tem o osciloscópio também, que é uma ferramenta que faz um baita de um diagnóstico no carro, né? Modernizou muito. Hoje tá mais, eu falo que tá mais fácil, né? Facilitou o serviço mecânico. E hoje também a gente não conserta muito, a gente troca a peça. Troca a peça, né? Hoje a gente não conserta. Tempo do Fusca, a gente pegava uma bomba de combustível e trocava diafragma, tudo. Hoje conserta. Esse tipo de coisa não é nem viável mexer mais, né? Mas motor e câmbio ainda, dependendo do que for, ainda é possível fazer o serviço. Isso, consertar, né? Trocar, mas o restante é tudo troca. Tira um e põe a outro. Nossa, de certa forma facilita todo lado, Sim. Né? Muito mais prático, acho. Quando foi seu primeiro funcionário? Foi na Porto ou você aqui na oficina inicial você já teve funcionários? Lá em Biúna eu tive um, né? Meu irmão trabalhou comigo um tempo, depois tive outro rapaz que trabalhou comigo um tempo também, mas funcionários, assim, ter equipe foi aqui na Porto. Na Porto. Como foi para você esse processo de contratação? Felipe, é complicado, eu queria ser o funcionário, mas eu cuidar muito dele, né? Aí você acaba não dando conta de tudo, né? Você acaba, eu contratei uma pessoa para me ajudar e eu acabo tendo que ficar fazendo junto. E era um menino bom, um menino que trabalhava bem, mas a falta de confiança, eu precisava melhorar, né? Isso era uma mudança que tinha que acontecer em mim. Entendi. Isso aí era mais uma deficência sua do que do funcionário. Do funcionário, o funcionário era bom, mas eu queria cuidar, né? Em muitos casos é assim, filho, isso. Igual filho, né? Filho adolescente, em cima vai quebrar. O primeiro filho é assim. Preciso trocar a pastilha. Mas por quê? Você já olhou, né? Ia lá ver, pô. Confirmar. Confiar, você já falou, tá falado, né? Foi um período pra mim me adaptar a tudo isso, né? Normalmente é difícil, né? A gente fala muito de funcionários aqui, de equipe, né? É difícil ter equipe, porque a falta de confiança é um problema, é o que você passa. A maioria dos empresários acaba tendo isso. Porque eu imagino que é o mesmo raciocínio da credibilidade, né? Que eu escuto muito isso de alguns empresários que o teu funcionário erra, não foi o teu funcionário que errou. É a sua empresa. Foi a tua empresa que errou. A empresa. O dono do veículo não vai sair falando, nossa, aquele mecânico da oficina tal não entrega na mão dele. Não, a oficina tal não presta. Então é um receio muito grande, né? Assim como eu imagino que a Porto Seguro fazia esse filtro antes, rígido, esse controle rígido para poder ter um parceiro ali dentro, que era isso. Tá contratando um funcionário, entre aspas, ali, né? Deu problema, o mecânico não arrumou direito. Não foi o mecânico, foi a Porto Seguro. Porto Seguro. Nossa, não faz seguro da Porto porque eles não arrumam o teu carro. Exato. Então imagino que você passou por isso, não sei se ainda passa, se hoje está mais tranquilo. Hoje não, hoje eu aprendi a confiar, né? O pessoal. Aprendi a confiar, não. Sempre confiei, mas queria ter certeza. Falta de confiança mesmo. É falta de confiança. É uma falta de confiança. Mas hoje não, hoje eu acabo testando o carro no final, né? Nem todos, mas a maioria dá uma volta no final, depois do serviço executado. Então a equipe hoje, eles andam mais sozinho. Tem uma pessoa que cuida para mim, tem os mecânicos, né, que fazem a revisão, o orçamento, passa para as pessoas, e tem duas meninas que montam os orçamentos, calculam valores de peça, passa para o cliente e executa toda a operação ali. Hoje eu já quase não fico mais lá junto com eles. Você faz treinamento, a pessoa que chega nova ali tem uma certa experiência, mas acaba passando por um certo treinamento ali para se adequar aos padrões de vocês. O padrão, exatamente, Felipe. Isso aí. Isso é necessário, né? Por vários motivos, né? Primeiro porque a pessoa tem que entender como que é o funcionamento do seu negócio. Exato. E outra para aprender onde está cada coisa da empresa também, e até processo. Uma forma dele validar, né? Porque vocês têm lá o procedimento operacional padrão para cada função, alguma coisa descritiva que na falta dessa pessoa alguém tem que assumir a função dela, se ela puxar o manual da empresa vai saber o que tem que ser feito ali. Felipe, ou algo do tipo. Não tem, tem um procedimento sim padrão, mas assim no papel não temos ainda. A gente tem o carro quando chega, tem um checklist que a gente pega, faz checklist de entrada do veículo, né? Colocamos todas as informações do veículo e o questionamento do proprietário. A reclamação. A reclamação. Aí o mecânico vai pegar esse carro, vai pôr no elevador e vai fazer essa revisão, né? Além do que o cliente questionou, reclamou, fazer o restante da revisão completa, que faz parte do
do serviço. É uma forma também de aumentar o ticket, né? Porque às Mas, vezes tem um defeito que uma situação que tá para estourar e o cliente ainda não percebeu, né? exato, Então você acaba fazendo a preventiva. Exato. a preventiva. Toda revisão a gente faz De certa forma, uma preventiva. uma preventiva completa no carro, né? Então a gente vê ali até o que vai, um rolamento, o freio, uma revisão completa, preventiva. Eu imagino que aquela questão da experiência, né? Se você, como mecânico, ele pega o carro e vai dar uma volta, ele consegue identificar problemas Exato. que o usuário às vezes não identifica. Muitas das vezes, Talvez sim, não Não sei. barulhinho, porque eu demoro, se o carro não Não, eu tá falo bom. pelo seguinte, né? Cada um, eu particularmente, né? Não, mas você Eu conheço muito o conhece meu o carro, né? Então eu sei. Hoje mesmo ele fez um barulho muito estranho. Posso colocar pra ver. Então quando faz alguma coisa diferente, cara, eu conheço. Agora a maioria das pessoas não tá atenta a não isso. tá. Não, eu falo- E o mecânico também não vai saber às vezes, porque aquele barulho pode não acontecer naquele momento. Não, isso é surreal, né? TI e mecânico. O problema só O acontece problema só longe do acontece técnico. longe do técnico. Teve uma vez que o meu carro tava fazendo um barulho, toda vez que eu virava pra direita, ele fazia um tec, tec. Eu falei, aí virava, tec, 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 que porra é essa? Aí liguei pro mecânico e falei, cara, tá fazendo um tec, tec, tec aqui. Ele falou, Mas aí. tec, tec, tec assim ou tec, tec? Porra, na Antônia de buscar, vou dar uma volta. Eu juro. No caminho pra buscar ele, fez o barulho de toda a curva que eu fazia. Quando eu peguei ele voltando no Parou. mesmo percurso, não fez nenhuma vez. Equilibrou o carro. Assim. Não, é uma voz, acho que os buracos, não sei. Aí ele catou o carro na oficina junto com o funcionário dele e falou assim: vou dar uma volta pra ver, vou dar uma forçada. Vou ver o que tá acontecendo. Rodou, se passou uns 10 minutos, ele voltou e falou: não fez barulho nenhum. Eu falei: então eu tô mentindo. Você foi embora. O que eu tô fazendo aqui? Eu falei, não, faz o seguinte: você tá com pressa? Eu falei: não, eu consigo ir de Uber. Tá? Eu falei, então vai, eu vou passar um pente fino mais a fundo. Aí deu uma meia hora, eu achei o problema. É isso aqui, mano. Um chiclete grudado no pneu. Só mas faltava. tem coisas que você não consegue. Não consegue replicar. Uma vez chegou uma cliente e ela tinha um mil festa, veio com barulho na suspensão. A reclamação da cliente. Fizemos a revisão, entregamos um carro para ela, não tinha nada na suspensão do carro. Suspensão toda justinha, falamos para ela que não tinha nada. Entregamos o carro, no outro dia, Cláudio, o carro ficou bom, a revisão, mas o barulho continua. Então, vamos revisar novamente essa suspensão, né? Vamos desmontar então. Desmontamos a suspensão, tiramos as duas torres de amortecedor, não tem nada folgado, nada, vamos ver bucho de bandeja, nada. Entregamos o carro para ela e o barulho continuou. Só que isso foi uma novela de mais de um mês. Aí um dia eu falei para ela, mas como que é esse barulho? Quando faz? Ela falou, Cláudio, só faz o barulho quando eu vou sair da garagem da minha casa. Eu falei, então Vamos lá na garagem. da sua casa. O problema tava na garagem. E era uma descida, e ela entrava de frente e saía de ré. Rapaz, ela entrou na garagem, saiu com o carro, não fez barulho nenhum. Ela entrou novamente, saiu, o carro fez um pequeno barulho, não conseguia ouvir. Na terceira vez eu ouvi. Quando ela ia sair, que ela estressava todo o carro, fazia um estralo feio. E mesmo assim, eu levei pra oficina e fui procurar esse barulho. Mas trabalhamos nesse carro, não achava. No fim de muita luta, descobrimos o que era. Era o rolamento da roda, que ele tinha uma folga na manga de eixo ali. E a hora que ela estressava tudo, que ela forçava, o rolamento cedia um pouquinho. Caramba! Só que naquela força do motor era tão forte que a capa do rolamento deslocava. batia. Pô, e era só aquela vez, não fazia mais. Mas era um problema, era uma folga que tinha Uma mesmo, natural da fabricação do carro, ou Não. tá desgastado? Desgastou. ali. Eu acho que esse movimento que ela fazia de sair todo dia foi estressado, foi machucado. Mas deu trabalho. 30 dias pra achar esse movimento. E o E era muito cliente, específico, num lugar específico. e o cliente acaba ficando um pouco cansado também de reclamar, né? Tem que ter um... Eu tenho um cliente meu que o cara não tá mais lá, mas ele era da qualidade da empresa e ele tinha trabalhado numa fabricante de automóveis, uma montadora. Aí ele falou que aconteceu um caso uma vez, num carro, que, cara, sempre dava, o cara rodava o dia inteiro, não acontecia nada, ele botava o carro na garagem, ele não conseguia sair mais com o carro. E a montadora ficou encafifada com aquilo, foram fazer uma investigação. Descobriram que, pelo carro dele estar do lado da parede, onde batia o sol a tarde toda, aquele sensor, acho que dilatava, perdia a função e não deixava o carro funcionar. Nossa. Tem. Era ambiente. Só que nisso levou mais de 6 meses pra descobrir, cara. Porque não, o carro tá bom, tá perfeito, não tem nada errado. O carro não sai do lugar.
Se eu saía no outro dia cedo, porque esfriava, ele conseguia sair, rodava o dia todo, de tarde. Aham. Cheguei, eu vou no mercado. Não funcionava. Não, tem coisa que você fala assim, não desacredita, né? São defeitinhos que existem. É porque é uma situação muito particular. Esse caso aí do New Fiesta. A mulher provavelmente saía todo dia naquela mesma posição, foi desgastando aquela peça e aconteceu isso. Estourava. E nós na oficina testamos todo jeito e nada, né? Quem queria criar o mesmo ambiente da saída pra poder escutar o barulho. Aí fomos à casa dela, ouvimos um barulho e resolvemos um problema. Tô contente. Caraca. Acontece. Mas eu acho o seguinte, cara, pra quem não quer ter problema no carro, tem que clicar agora no botão de like, Curtir, compartilha com os amigos. curtir aí, compartilha com os amigos, Como deixa não seu sabe comentário. nada, Deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui. Pode fazer. Eu acho que era o que eu ia fazer, mas vamos lá. Será? Vamos ver. Que carro não comprar que dá muito problema? Era exatamente isso que eu ia fazer. Vamos falar Carros de marca. atuais, Vamos carros falar- atuais. Vamos falar de carro velho. Não é Volkswagen, Chevrolet, qual que... Não sei, mas eu sei, a gente sabe, eu acompanho alguns canais de carro porque eu gosto desse mundo. Inclusive estou reformando um Fiat 147, que é original desde zero do meu avô, foi de herança pro meu pai, a gente tá mexendo nele. Mas eu sempre gostei muito desse mundo. Eu acompanho algumas coisas. A gente vê que os caras falam, esse carro tem isso, esse carro tem aquilo, esse aqui pode comprar, que é um tanque de guerra, né? Mas na sua visão, se você puder falar aí um carro, que assim, gente, foge desse aqui, porque isso aqui é bom pra mim que faz manutenção, mas esse aqui dá muita dor de cabeça. E às vezes dá dor de cabeça pro mecânico também, né? Porque não é porque dá manutenção que é bom pra quem mexe com o carro. Felipe, hoje eu vejo assim, os carros hoje são todos bons, né? Mas eu acho que assim, as montadoras vêm pecando um pouco no controle de qualidade de muitas. Não tem uma específica, mas quase todos pecando um Pecando pouco. ou será que eles estão fazendo para o carro não durar tanto para fazer essa substituição? Eu acho que pecando mesmo, porque tem muita. Carro dando problema muito cedo, sabe? Então, assim, a gente vê. E o problema persiste por muito tempo, eles não arrumam, né? Temos hoje, lá na oficina, eu tô com um Renegade 14 mil quilômetros e some a água do motor. Ô, louco. Some. Já abrimos o motor. Não mistura com óleo, Não. Some não a apresenta água, vazamento. e some a água. Cara, Aqui o cabeçote dele agora pra ver, é 1.3 turbo. Mas aí o Renegade também é aquela troca o trocador de calor, que sai água, mistura o fluido de câmbio com água. Então não é para ter um problema no carro novo, e esse problema vem persistindo, né? Então eu acho assim, as montadoras pecam muito nisso. Na minha oficina, os carros que dão muito problema. Hoje tem passado muito Fiat novo dando problema, sabe? O Argo. Mas assim, parece que é uma série, né? Que sai com alguns defeitos lote, crônicos, né? Problemas de alternador, problemas de caixa de direção, aí já logo some isso aí. Os Renault estão muito bons, não apresenta Sério? problema. Renault, Sério? nossa, me surpreendeu. Eu também peguei Eu tenho um preconceito do caramba contra francês. Preconceito com Não, o Renault vai na nossa oficina. Eu sei A gente- que o Sandero eu sei que é um belo de um carro. Assim, a mecânica dele é muito boa. Não sei porra nenhuma de carro, né? Mandei os... Não. Mandou os Peugeot em vez do Renault. Mas os outros eu fico com receio, cara. Então, eu não posso te falar assim uma marca hoje que fala assim, não compra que esse é bucha. Eu não tenho Porque essa. são motos específicos com Ele não quer ele não quer se comprometer. Não pode falar. Eu não tenho assim um específico falar, ó, não compra esse que vai te dar muita dor de cabeça. Por exemplo, eu tive um Fox 2012. Diz que Volkswagen 2012 1.0 foi o Sério? lote inteiro. Todos Sim. tiveram que fazer o motor. Porque o meu teve que fazer o motor. Eu falei, cara, mas eu não fiz nada demais, eu vou da minha casa pro trabalho. Ela falou, não, É crônico. é crônica, Volkswagen, É crônico. Gol, Mas não, Fox 1.0, todos eles. não foi só 2012, foi 2013, 2014, Ah, é? 2015, Aí, tá vendo? 2010. O motor bate de uma forma que você fala, não pode ser. Um carro com 20 mil quilômetros batendo no motor. Então, tanto é que quando eu levei o meu tava com 100 mil. Aí eu peguei ele com 17 mil, peguei ele praticamente zero. Rodou 3 mil só. Não, eu tava com 100 mil. Ah, 100 mil. 100 mil. E aí o cara falou assim, cara, você deu sorte. Eu falei, como assim dei Rodou sorte? até agora? Eu com 100 mil, eu falei, cara, desse ano eu faço motor com 20, com 30. Tô louco. Eu falei, tá, fugindo. Nunca mais. Porque os motores vendem um carro. O que eu falo para meus clientes quando vai comprar um carro é essa a pergunta que você fez. Não, eu quero trocar meu carro. O que você acha que eu não devo pegar? Vai do gosto, né? Que carro você quer comprar? Ah, quero comprar. Qual que é o perfil que você Seu quer? perfil é um Fit. Quando vai comprar Honda e Toyota, eu falo que não é bom comprar. Para nós da oficina não é um bom carro. Então eu falo, não compra. Não, mas dá manutenção. O meu carro mesmo. Básica. Não,
É básico. Coisa Suspensão, porque não tem cidade boa no Brasil, né? Que a suspensão não vai aguentar mesmo. Mas realmente, eu falo, meu carro mesmo de mecânica, eu precisei trocar bobina, porque bobina uma hora começa a falhar de tanto ela queimar ali. Troca todas. Vela, básico, uma troca de óleo. A troca do câmbio do Honda Fit não é barata, né? Porque um CVT é mais caro, né? Mas realmente é o básico. Mas assim, mas é um carro que já está com 200 mil, então assim, com uma certa frequência eu tenho que trocar alguma coisa do básico. Exato. Depois de 200 mil. Então, se a pessoa vai comprar um carro seminovo, eu aconselho o quê? Que ela leve até nós lá, né, da oficina, e eu faço uma revisão gratuita para os meus clientes. Levanto, olho, checo tudo, vejo se o carro está em boas condições. Se está em boas condições, pode comprar. Manda ver. Mas assim, faz o Pix. Faz o Pix. Não compra esse. Tem um pouco de medo dos carros da Ford, que tem aquele câmbio Power Shift, né? Que é o New Fiesta, é o New Fiesta. Aquilo lá é complicado, dá problema, a gente não tem peça, né, para arrumar, então fica um pouco complicado. Essas observações eu passo para o cliente. Legal esse serviço. Você faz um check-up. Eu tenho alguns receios quanto a isso. Eu ainda acho que carro aspirado ainda é a melhor opção, porque turbo. Sempre que você aumenta a pressão do sistema, a durabilidade dele tende a cair. Então, assim, motor turbo, para mim, eu fico meio receio. E hoje é difícil ver um carro que não é turbo. Novo, zero, né? A grande maioria partiu para isso, porque você consegue ter um motor pequeno, com uma performance boa, com um consumo até baixo, né? Mas eu não sei não, eu tenho medo disso aí. Que dependendo do perfil. E manutenção também não é barata desses carros, né? A manutenção, exatamente. Existem umas ferramentas mais especiais. Isso vem mudando muito, né? Essa tecnologia, turbo, tudo é turbo, motor 1.0. E vende, né? Turbo. Turbo vende demais. Mas a manutenção tá isso aí, não é barato. Manutenção mas aí, o cara que compra zero hoje, ele já cria uma rotina de troca muito cedo, né, eu acho. Ele não compra zero, não necessariamente. A gente tá falando, assim, o cara às vezes é o jeito que ele teve para comprar o carro, porque ele às vezes nem dá entrada, cara. Tá. E um carro usado ele não consegue comprar sem dar uma entrada. Sim, isso é verdade. Ele vai no zero, paga uma parcela ali, financia o carro em 7 anos, 10 anos, sei lá quanto está hoje. Dá pra financiar assim? Eu não sei. O juros está. Mas é a maneira como o cara tem para comprar. O cálculo do brasileiro é sempre quanto cabe no bolso. Se a parcela cabe no bolso, deixa rolar. Isso é o problema. Mas é isso aí, você achou os carros aí com ar-condicionado. Surreal, velho. Os caras meteram Então, Felipe, eu acho que é isso aí. Eu falo que não tem um carro que você não deva comprar. Tem que primeiro analisar bem o estado do carro. Como que funciona a questão? Não sei se você já comprou, se você já ajudou algum cliente nesse sentido. Carro de leilão, você já teve experiência? É muita bucha? Porque esses dias... A Porto Seguro, inclusive, faz leilão dos carros. Faz leilão? Faz. Eles têm a financeira também. Tem a seguradora e tem a financeira. Ah, entendi. Você já pegou um carro de leilão que veio muito bichado ou você nunca viu nada nesse sentido? Ô, Cleito, não, já pegamos o carro não de leilão, mas de... Não vim bichado, mas às vezes está muito parado no pátio, sabe? Ah, entendi. Então, aí quando vem com muito problema, porque o carro ficou parado muito tempo. Isso também dá problema. Aí o cara tira o carro de lá e traz para a oficina. Essa revisão, eu falo que não adianta o cara economizar dinheiro ali. Ele tem que fazer quase o que for preciso, principalmente da parte de fluidos, rolamento, retentor, troca tudo. Selos de motor, troca porque vai apresentar, né? O carro ficou parado lá 3, 4 anos, vai corroendo tudo isso. Então, para ele não ter muita dor de cabeça e tal, já faz uma revisão completa, quero que troca todos os rolamentos, fluidos, né? Rolamento de roda, mais a parte de borracha, né? Que resseca muito. Sim. Eu acho que é importante dar uma geral nessa parte. Pneu também. Mas falar que peguei eles destruídos, sim, não, porque quando o carro sai do leilão, acho que para venda, ele tem que ter um padrão assim um pouco mais de confiança, né? Entendi. Não pode sair destruído muito. Né? Eu acho que eles separam também, né, o tipo de leilão, se é isso. O tipo da origem do carro, se é a aparição de... Se você entrar nos sites de leilão, você vai ver lá. Leilão de financiamento, leilão de recuperados de roubo, leilão de sinistro, aí tem lá se é pequena, média, monta, perda total, que aí só vende sucata. Então se esse carro vai voltar para uso, e hoje os leilão também não demoram muito, né? É coisa rápida, né? Até porque eles preferem pegar, sim. Se for financeiro, então é melhor pegar. Mas em termos de valor,
né, o custo do carro do leilão hoje não é tão interessante assim. Eu acho que não mais. Porque isso já faz algum tempo. Eu conheço alguns caras que têm loja de automóvel, eles compravam muito carro do leilão. Cara, hoje não dá mais, porque a pessoa física tem que ir lá comprar e paga quase que o preço que eu vou vender o carro. E aí não dá para competir, é um pouco mais complexo. Eu gosto de olhar de vez em quando, vai que aparece uma oportunidade, né? Não tem mais oportunidade, cara. Todo mundo já sabe tudo hoje. Tem cursos na internet ensinando você a ganhar dinheiro comprando e vendendo carro do leilão. Do que não tem curso? Do que não tem curso? A rede social, né? Divulga, leva tudo. Falando em redes sociais, passa aí seus contatos, como o pessoal encontra aí Centro Automotivo Garcia e Silva, né? Nós temos o Instagram, né, da Oficina Porto Seguro Limeira. Oficina Porto Seguro Limeira. Oficina Porto Seguro Limeira. Vai estar aqui embaixo, tá, gente? Eu vou até seguir aqui já, porque senão depois esquece. Oficina Porto Seguro Limeira. Tem o WhatsApp da empresa também, né? Passa o número aí pro pessoal entrar em contato. Se quiser agendar um check-up ali. Gratuito, estamos lá, tá pronto para atender. É o 19-97407-6268. Fica onde? Na rua 7 de setembro, número 44, centro de Limeira. É no centro lá. Centro de Eu Limeira. não conheço muito de Limeira. Eu nem faço ideia como chega em Limeira. Sério? Eu acho que é naquela reta ali. Só sabe vir de Rio das Pedras pra Piracicaba. Só do sítio pra cá. Só isso. Ô, Claudião, obrigado aí mais uma vez Obrigado por ter pela visita, pelo bate-papo. vindo Eu aqui. que agradeço, gente. Trazer um pouquinho de conteúdo aí sobre o mercado automotivo e de manutenção. Fiquem ligados, não deixe seu carro sofrer os problemas aí, leva lá Corre no Centro Automotivo Garcia. Leva lá no Limeira. Cláudio aí para fazer um check-up, uma revisão aí. Obrigado aí por ter participado com a gente, trazer Eu que agradeço todas as vocês, gente. informações aí. Esse processo de construir uma que empresa. Seus novos negócios aí, suas novas ideias aí prosperem bastante aí. Sim. Que tenhamos um centro automotivo aqui em Piracicaba. Sim. Se quiser, em Chama pra breve. inauguração que a gente tá lá. Vamos sim, com Isso, vamos certeza. fazer uma bagunça lá. Opa, isso é bom. Sempre bom. Eu que agradeço vocês, gente. Para mim foi uma experiência nova, né? Primeira vez que participasse de uma entrevista assim, mas uma experiência bacana. Entrevista não, bate-papo. Um bate-papo. Espero também ter contribuído aí. Com certeza contribuiu. Acho que é legal, a gente tem trazido a proposta, assim, trazer o pessoal da região. Para quem quer empreender, ver que não é tão fácil, não é tão... Aquele centro não está daquele tamanho em 1 ano, em 2 anos. Exatamente. Mas não é É possível. um processo, mas não é impossível. Não é possível. A gente trouxe várias histórias aqui de pessoas que realmente começou ali... São histórias assim, digamos assim, do empresário popular. Não é aquele mega empresário que tem uma franquia e milhões e bilhões na conta, né? É a realidade de 99% dos empreendedores do Brasil. A gente já trouxe uns maiores, uns menores, mas é assim, para quem vai empreender, na média é isso aqui. Você pode ficar grande, espero que fique, né? Mas não é da noite pro dia, né? Às vezes algumas pessoas perguntam, né? Como começou, tá? Eu sempre falo. Minha primeira oficina foi debaixo de um espaço de 2,5 metros quadrados, né? Cabia um carro. Não, lá não cabia nada. Era só as ferramentas mesmo. O carro ficava fora. Era uma caixa d'água em cima, eu fechei e guardava as ferramentas embaixo. Mas um conselho que eu dou, sempre se dedicar ao máximo, fazer o melhor pelo cliente, né? E nunca desistir. Trabalhar com sempre amor, firme, né? com amor. Amor no que faz ali é o principal de tudo, né? Eu falo que hoje a minha oficina é mais que minha casa, porque eu fico lá... Mais lá do que em casa. Mais lá que em casa, né? Coitado da minha família. Eu vim só pra dormir com eles. Saio de manhãzinha, 6h30, 7 horas e volto 7 horas da noite, todos os dias. Então, tô lá constantemente. Eu fico mais lá que até na minha casa. Então, é um negócio que tem que ter amor, gente. Então, para todos que querem começar a empreender... Se você vai fazer um negócio e você não tem paixão por aquilo, pelo menos um pouco de desejo em fazer aquilo, não vai para frente. Eu falo que quem faz o que gosta não fica nem cansado, né? Então, um conselho que eu dou para quem tá começando, tem vontade de começar, começa, faça tudo certinho, tudo com amor, com carinho mesmo. E um planejamento é muito bom também, né? Sempre planejar tudo, coloca no papel antes, estratégia. Exatamente. É tudo certinho. Se você precisa desse planejamento, conte com a gente da Store. Né? Nós temos aí um programa de desenvolvimento para você que quer empreender, não sabe às vezes por onde começar, ou já tem um negócio, quer aprimorar, quer fazer os processos, quer fazer sua empresa crescer. Entre em contato com a gente aí que a gente com certeza vai poder te ajudar. Se for de mecânica, tô aqui para aconselhar também. E a gente acaba, né, nas conversas que nós temos, a gente vai trazendo diversos empresários de diversos segmentos. E
E essas pessoas que vêm aqui, né, muitos acabam sendo amigos mesmo, né? O Cláudio a gente conhece já faz um tempinho aí. São pessoas que podem ajudar, se você está nesse mesmo segmento, a trazer mais informação. Claro. Então entre em contato com a gente Sim. coloca vocês em contato, né? A maioria. Para criar essa rede de empresários mesmo. Eu acho que hoje, do pessoal que passou aqui, para não falar 100%, 99% está disposto a bater um papo e ajudar o próximo. E já intermediamos, assim, de Vários botar negócios. contatos, vários negócios, tá? Então não Que tenha legal. medo de entrar em contato com a gente, não. É o que eu sempre Por enquanto falo. a gente não cobra isso. É o que eu sempre falo, a gente tem que, né, se alguém precisar de uma ajuda, pode contar comigo também. Eu estou O que, sempre a à gente, o que a disposição. gente faz agora de graça, a gente vai ter retorno multiplicado no Com certeza. Só uma última pergunta, a oficina fica aberta de segunda a sexta, segunda a sábado, qual horário? Segunda a sexta, das 8 às 18, sábado, das 8 ao meio-dia. Dá para levar trocar o óleo no sábado. Dá sim, pode ir que tem uma equipe lá preparada esperando para atender. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Claudio. Eu que agradeço você, gente. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais.